Livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O contexto da palavra: a lei do divórcio. Versículo 1. Quando um homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela, por ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio, entregue a ela e deixando-a sair de casa, em liberdade. Versículo 2. Tendo saído de sua casa, se ela se casar com outro homem, versículo 3, e também esse se divorciar dela, e ela entregar na mão um documento de divórcio, e deixar embora, em liberdade, ou se o segundo marido morrer. Versículo 4. Então o primeiro marido que se havia divorciado dela não poderá casar-se outra vez com ela, pois estará contaminada, seria um ato abominável diante de Javé, e você não deverá tornar culpado de pecado a terra que Javé, seu Deus, vai dar como herança. Contexto da palavra: direito de formar um lar. Versículo 5. Quando um homem for recém-casado, não ficará obrigado ao serviço militar, nem a outro trabalho público. Terá um ano de licença em casa, alegrando a mulher com quem se casou. O contexto da palavra: não piorar a vida. Versículo 6. Não toma como penhor a duas mós do moinho, nem mesmo a mó de cima. Mó aqui significa pedra de moinho de moer fubá, porque seria o mesmo que o penhor piorar uma vida. Contexto da palavra: respeitar a liberdade. Versículo 7. Se alguém for pego em flagrante, sequestrando um irmão israelitas para explorá-los ou vendê-lo, o tal sequestrador deverá ser morto. Desse modo você iluminará o mal de seu meio. Contexto da palavra: a instrução em caso de lepra. Versículo 8. Quando houver lepra, cumpra exatamente as instruções dadas pelo sacerdote levita. Põe em prática tudo o que ordenei a ele. Versículo 9. Lembre-se do que Javé, seu Deus, fez a Maria no caminho quando vocês saíram do Egito. Contexto da palavra: o pobre e o juízo. Versículo 10. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Quando você fizer algum empréstimo ao seu próximo, não entra na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Versículo 11. Fique do lado de fora, e o homem quem você fez o empréstimo, ele é quem sairá para trazer o penhor. Versículo 12. Se ele for pobre, você não irá dormir conservando o penhor, tirará dele. Versículo 13.
E se o pôr do sol, você deverá devolver sem falta o penhor, para que ele durma com seu manto e abençoe você, enquanto você, isso será um ato de justiça diante de Javé, seu Deus. Contexto da palavra: justiça no trabalho, versículo 14. Não explore o assalariado, pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos, ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Versículo 15. Pague ele o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre, a sua vida depende disso. Assim ele não clamará a Javé contra você, e você não haverá pecado. Contexto da palavra: responsabilidade pessoal, versículo 16. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Contexto da palavra: justiça para com os oprimidos, versículo 17. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Versículo 18. Lembre-se, você foi escravo no Egito. Daí Javé, seu Deus, resgatou, e é por isso que ele ordena agir desse modo. Contexto da palavra: os pobres recebem em nome de Javé. Versículo 19. Quando você estiver aceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-los. Deixa para os imigrantes, o órfão, a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Versículo 20. Quando você sacudir a azeitona da sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Versículo 21. Quando você colher as suas uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão, a viúva. Versículo 22. Lembra-se, você foi escravo no Egito. É por isso que ele ordena agir desse modo. Aqui é o Pai Eterno que está falando. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, o quinto livro da Lei. O comentário do capítulo 24 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 4. Esta lei avisa retruir o abuso de casos de divórcio. Para isso é necessidade de um documento, a proibição de novo casamento com a divorciada. O texto resulta de uma mentalidade patriarcal. O homem que toma todas as decisões. Quem fica contaminada é a mulher. Jesus anula completamente essa lei, libertando o matrimônio de uma visão legalista. E nota em Marcos, capítulo 10, versículo 1, versículo 12. Jesus é contra o divórcio. É uma coisa abominável e é pecado contra o Pai Eterno.
O versículo 5 do comentário do capítulo 24 de Deuteronômio. Nota-se no capítulo 20, versículo 1 e versículo 19 de Deuteronômio, aqui salienta-se o direito à formação do lar na intimidade, na alegria. O versículo 6 do comentário. A penhorar é uma forma de pressionar o pagamento de uma dívida. Não existe direito de tirar de uma família o necessário para a sua sobrevivência. O moinho caseiro era usado para fazer pão de cada dia. Versículo 7 do comentário. A vida humana não pode ser transformada em mercadoria. A pessoa não pode ser usada como fonte de lucro, explorando a sua força de trabalho ou no seu próprio ser. O versículo 8 e o versículo 9 do comentário do capítulo 24 de Deuteronômio. Nota em Levítico capítulo 3, versículo 14, sobre o episódio de Maria, em Número capítulo 12, versículo 10, versículo 15. O versículo 10 e o versículo 13 do comentário do capítulo 24 de Deuteronômio, o direito de cada um termina onde começa a necessidade do outro. No caso de penhorar, o credor não tem direito de violar a intimidade do devedor, nem humilhá-lo. O devedor que escolherá que poderia dar como penhor sobre o manto do pobre. Nota em Deuteronômio capítulo 24, versículo 6, nesse bem a bênção é dada pelo pobre. Em outras palavras, só há justiça quando o pobre é abençoado. O versículo 14 e o versículo 15 do comentário do capítulo 24 de Deuteronômio. O salário é uma forma de remuneração injusta porque, através da exploração da força de trabalho, o patrão tem sempre maior lucro e o salariado fica sempre mais empobrecido. Dentro desse conflito, a lei do Deuteronômio procura conter a exploração do salariado, feita através da retenção do salário. Tal retenção significa o não pagamento do salário, ou também o pagamento de um salário que não possibilita ao trabalhador uma vida digna. Isso só se obtém quando ele participa de uma distribuição equitativa de renda. O salário real, mais de uma vez, o trabalhador pobre se torna juiz, e é ele quem acusa o pecado. O versículo diz: cada um é responsável por seus próprios atos. Esse princípio é uma inovação na realização bíblica e será desenvolvido por Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29, versículo 30, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, versículo 23, versículo 18, no capítulo 33 de Ezequiel, versículo 10, versículo 20. O versículo 17 e o versículo 18 do comentário do capítulo 24 de Deuteronômio: o direito deve proteger e fazer justiça aos pobres. É fraco que não tem dinheiro, nem poder defender os seus próprios direitos. A justiça para com os oprimidos
é um sinal da aliança com Deus do libertador. O versículo 19, o versículo 22, para terminar, no comentário do capítulo 24 de Deuteronômio, no ambiente agrário, o povo costumava deixar para trás alguma coisa como oferta para a divindade. O documento transforma esse costume em gesto religioso social e oferta a Javé fica para os pobres. Este foi o comentário do capítulo 24 de Deuteronômio, o quinto livro da lei de Moisés. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei de Moisés. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, da graça, da força, conhecimento, sabedoria da Tua palavra. E também que nós não ficamos só por ler, mas também para que nós podemos obedecer a palavra dele, do jeito que está escrito, através da sabedoria que nos dá a nós. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo. E se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos na paz.